Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou a professora Anélia Nhansengo e hoje nós vamos falar do Sistema Nervoso Central. O Sistema Nervoso Central é responsável pela captação e transmissão da informação. É considerado também o centro que coordena todas as atividades do nosso corpo. É constituído pelo encéfalo e pela medula espinhal e é protegido pelo crânio e pela coluna vertebral, com a ajuda das meninges, que são membranas que de dentro para fora são nomeadamente chamadas de pia mater, de aracnoide, que é a parte intermediária, e dura mater, que é a camada mais externa. Bem, o encéfalo ele é constituído pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo bulbo raquidiano. O cérebro é a camada mais volumosa do encéfalo e tem um formato mais ou menos enrugado, como se fossem minhoquinhas, como outras pessoas costumam chamar, e é constituído por hemisférios, pelo hemisfério direito e pelo hemisfério esquerdo, separados por uma fissura longitudinal. Apesar de separados, esses hemisférios mantêm uma comunicação, sendo que o hemisfério direito comanda o esquerdo e vice-versa. O cérebro é responsável pela atividade de reflexão, refletir, pela memória, pela aprendizagem, até pelo ato de falar. É graças ao cérebro que nós conseguimos desempenhar todas essas atividades. De seguida, nós encontramos o cerebelo, que é denominado de segundo cérebro, que está logo abaixo do cérebro, na região occipital. Ainda lembram do osso occipital do nosso crânio, né? Então, ele está logo abaixo do cérebro e é dividido também. Tem uma fissura, tem uma divisão chamada de vermes. Esse cerebelo é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo e pela movimentação da musculatura. Se nós conseguimos fazer movimentos sincronizados, como esses movimentos que faço agora com as minhas mãos, é graças ao cerebelo. Partimos agora para o bulbo raquidiano, que é responsável pelas atividades, pelos reflexos, ou pelas aquelas atividades que ninguém precisa nos ensinar, ninguém precisa nos dizer para fazer, como o ato de engolir ou deglutir, o ato de piscar, o bombardeamento sanguíneo, quando o nosso coração bombardeia o sangue. Ninguém precisa nos ensinar. É graças ao bulbo raquidiano, é a partir do bulbo raquidiano que essa atividade ou essa função é desempenhada. A outra função que ninguém precisa nos ensinar, como eu já havia dito, é o piscar. Quando as nossas lágrimas caem, ninguém precisa nos ensinar. Na região do cérebro, nós encontramos uma região chamada de hipotálamo, essa que controla a nossa temperatura. E finalmente falaremos da medula espinal. A medula espinal liga o encéfalo com as outras partes do nosso corpo. Então, toda a informação que é captada, que é transmitida ou é armazenada no nosso encéfalo vai passar da medula espinal. Essa medula espinal costuma ter o comprimento de 42 centímetros nos adultos e 1 centímetro de largura. É responsável pelas ações rápidas, como quando pegamos um objeto quente, soltamos rapidamente, sem que tenhamos que pensar na nossa mente que agora tem que soltar. O nosso próprio corpo já faz essa atividade. Portanto, essa foi a aula de hoje. Falamos exatamente do sistema nervoso central, que é responsável por controlar, é o centro de controle de todas as atividades do nosso corpo, constituído pelo encéfalo e pela medula espinal. E essa medula espinal vai ligar o encéfalo às outras partes do nosso corpo para que o nosso corpo funcione devidamente. Eu te espero na próxima aula e nos vemos em breve. Eu sou a professora Anélia Nhansengo.